Olá, telespectador da TV Brasília, está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós já vamos começar falando aqui de um bairro, né, relativamente novo, mas parece que com problemas antigos, né? Nós vamos falar com o Antônio Custódio Neto, né, que é o presidente da Associação dos Moradores do Noroeste, né? E com o auxílio luxuoso do nosso comentarista, Leal, né? Também sofredor, muitas vezes, como presidente de associação de moradores. Viu? Neto, seja muito bem-vindo, viu? É um prazer enorme poder recebê-lo aqui, viu? Obrigado. No nosso Tribuna Livre. E aí, como é morar no Noroeste, né? Pois é, Raimundo, como é? O Noroeste hoje se tornou um bairro como os outros, né? Como o Sudoeste, como Águas Claras, que foi vendido com toda aquela pompa e o governo esqueceu de cumprir Parecia que era o paraíso, né? Exatamente. Então, o projeto do setor Noroeste é um projeto lindíssimo. Foi, inclusive, premiado internacionalmente. Ia ser o primeiro bairro ecológico do Brasil. Então, a gente tinha ali, um sonho realmente de uma vida diferente, uma vida em que os moradores poderiam efetivamente fazer alguma coisa pelo meio ambiente. Era realmente um bairro ecológico não só pela sua área verde. O Noroeste hoje contempla um parque, que é o Parque Burle Marx, e uma área, que é a área Cruz do outro lado. Só 40% do bairro é uma área construída. Então, 40%? 40% do bairro vai ser construído. Quer dizer, mais da metade. 60% é área verde. Então, realmente é um bairro diferente por esse aspecto, né? Foi projetado para ser diferente, mas o governo esqueceu de cumprir sua parte. É sempre assim, né? E por falar nisso, como é que está a questão do Parque Burle Marx? O Parque Burle Marx hoje é um dos nossos maiores, é uma das nossas maiores questões, né? Não só pelo tamanho, a dimensão, o parque tem 290 hectares, né? O parque, para quem não consegue visualizar, é exatamente, diametralmente oposto ao Parque da Cidade. Então, os dois, em conjunto, fazem ali o chamado cinturão verde, que Lúcio Costa previu para separar as asas das duas manchas, né? Sudoeste e Noroeste. Então, ele tem tanta importância quanto o Parque da Cidade, tanto ambientalmente quanto urbanisticamente para o plano piloto e para todo o DF. Agora, né? Eu vou chamar a atenção aqui, Raimundo, e o Neto vai acabar concordando comigo. Quer dizer, aonde esbarra toda essa dificuldade? Ele foi criado, nós acompanhamos isso muito de perto, chegamos até a fazer alguns filmetes no local mostrando o que seria e a situação que está. Então, à época, as empreiteiras, né, as construtoras, fizeram a aquisição dessas áreas, um valor violentíssimo, e esse valor teria que ser revertido exatamente para a infraestrutura que caberia ao Estado. Isso não foi feito e veio se arrastando até hoje. E quando você chega ali, problemas que hoje existem no Noroeste, você tem a parte do tráfego, que é complicado por força do Inclusive problema... internamente? Não. Internamente não, nos acessos. Né? O tráfico de drogas acontece voltado para a Asa Norte, ali na altura das 900 Norte, ali, mas é dentro do Parque Burle Marx, né? Então, é algo que nos preocupa muito. E o parque virou um local, infelizmente, de presença de dependentes e coisas complicadas. Catadores de lixo também, que fazem está virando acaba acontecendo virando um lixão, até porque nós temos vários locais escavados lá, que seriam laguinhos, coisas que e isso aí começa a receber entulho. E o que o governo diz? A gente, hoje, Raimundo, a gente tem uma esperança renovada, porque foi mudada a área, as pessoas que cuidam da área ambiental do governo. Então, a gente tem um novo secretário do Meio Ambiente, um novo presidente do IBRAM, que nos trouxeram aí um sopro de esperança de que nesse final de mandato do atual Mas governo, objetivamente eles já fizeram alguma coisa? É porque eles acabaram de assumir, né? Assumiram semana passada. Então a gente reconhece que não deu tempo ainda, mas já sinalizaram, inclusive na prática, né? Essa semana a gente teve uma assembleia da Associação dos Moradores, os dois compareceram, né? Ali foi colocada toda a demanda da comunidade do Noroeste em relação ao Parque Burle Marx. Eles levaram essa demanda para o governo e se comprometeram a ainda esse ano já começar... E a direção anterior que passou 3 anos?
A gente escutou muita promessa e nada de contribuição efetiva. Você conhece isso de governo, né? Ainda mais desse governo que está aí, né? De uma lerdeza, rapaz. Eu me lembro que a época do governo anterior, não é? Quando eram promessas atrás de promessas também, não é? Isso vem se arrastando aqui, tem 5 anos de bairro. Na verdade, desde quando surgiu, né? Semana Não, passada a gente completou 5 anos de 5 Noroeste. anos, complicado. Esses dias até eu vi uma matéria em que o governador foi até lá, eu acho que com esses 2 novos titulares, a nosso convite, para dar uma sinalização que avançaria. Vamos acreditar. E ainda tem aquela questão dos índios? Tem. Para você, só um parênteses, Raimundo, para você ter uma ideia, não tinha como o setor noroeste dar errado. De venda de lotes, né? Só da primeira etapa do bairro foram apurados 3,2 bilhões de reais. Dava para fazer 6 noroeste tranquilos, né? Só que o governo anterior achou que a prioridade era o Estádio Nacional, né? Em relação aos índios, como é que a gente está lá? Mas tinha uma vinculação, só antes da gente passar para a questão dos índios. A venda das projeções era vinculado à questão do investimento? Era para ser, né? Pelo menos foi isso que foi vendido, tanto para as incorporadoras, quando os lotes foram vendidos, quando as incorporadoras venderam para a gente, consumidores finais, também ouvimos a mesma conversa. De que a gente estava pagando mais caro, o metro quadrado mais caro do DF. Mas porque ia fazer... A gente não estaria comprando um apartamento e sim um bairro. Quer dizer, na verdade o governo estava ali vendendo um imóvel e um bem coletivo, né? Que era a questão do bairro diferenciado, né? Foi cometido um crime. Né? Com um estelionato. Em português bem claro, foi cometido um crime. Vendeu gato por lebre. Exatamente. Você está comprando um bairro, quando o primeiro morador chegar aqui, a infraestrutura já está pronta, inclusive tinha promessa de coleta de lixo a vácuo, para você ter uma ideia do nível que era o projeto do setor. Para enganar os cabas ter uma imaginação monstruosa. E eu já vi funcionando o sistema a vácuo, bonito. Já. Não aqui, pode ter certeza. É isso, então a gente chegou a sonhar dessa altura. Quer dizer que você acreditou. A gente chegou a sonhar dessa altura de projeto implementado, mas infelizmente o que a gente recebeu foi um grande problema para a gente cuidar, né? Hoje a comunidade é uma comunidade muito unida, se uniu inclusive em volta desse tanto de problema. Hoje a comunidade tem o seu diferencial nessa união, né? Já somos 11.500 moradores, a Associação dos Moradores já tem mais de 4 anos de existência, então a gente está construindo e costuma dizer hoje que a gente não quer mais o que nos venderam, a gente quer ir além daquilo que venderam, né? A gente acha que é capaz. Né? Nós ainda temos aí mais um minuto, você queria falar alguma coisa, ainda tem índio lá? Ainda tem índio. Então, hoje, um dos nossos grandes problemas do bairro é em relação ao trânsito. Por quê? Porque a área, chamada área dos índios, que é uma área que foi concedida para eles por sentença judicial de 4,18 hectares, fica exatamente no meio da nossa via principal. Então, nossa via principal está interrompida, todo o nosso fluxo de trânsito corre em uma via acessória, que foi feita para ser acessória, ela não foi feita para receber um trânsito de 11.500 moradores, fora o flutuante ali, né, o trânsito flutuante de trabalhadores e as pessoas que cortam o caminho por ali. Mas é uma decisão judicial, né? É uma decisão judicial e a gente espera que a TerraCap consiga aí, a gente faz a nossa parte, para que seja chegado num acordo com essas duas etnias e a gente consiga resolver isso antes. Ok. Neto, quero lhe agradecer muito, né, você ter tirado um tempinho do seu tempo, tá uma elegância ímpar, né? Tá de terno, no sábado, né? Ele deve estar mal intencionado. No Será, sábado. rapaz, assim, de terno e tudo, né? Bem pertinho do Natal, quero lhe agradecer muito, agradecer nosso amigo Leal, né? E o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre política. E quando se fala em política, professor Testa, seja muito bem-vindo, viu? Esse seu retorno, né? Você estava viajando, proferindo palestras aí pelo Brasil inteiro, né? Verdade, Raimundo. Mês passado eu fiz visita a 8 municípios trabalhando com curso de pós-graduação, discutindo uma série de assuntos muito interessantes. Mas estou de volta, é um prazer enorme voltar ao seu programa. Prazer nosso. Vamos começar logo com um tema quente. Foi marcado
o julgamento, né, do recurso, né, da apelação do ex-presidente Lula. Sem dúvida. Né? Vai ser dia 24 de janeiro. Né? Quer dizer, existe a possibilidade de ser mantida a condenação, existe a possibilidade de ser diminuído ou até absolvido, Também. e existe a possibilidade de reformar para aumentar a pena, né? Também. Qual o impacto disso, a repercussão, vamos supor, seja mantido ou o presidente Lula tenha a pena aumentada com aquela história de preso na segunda instância? Olha, de qualquer forma, dificilmente ele será absolvido. Se você olhar toda a história daquele tribunal, ele tem sempre ou referendado ou aumentado as penas, com exceção de uma do Vacari, que também é uma condenação, apesar de ter sido mantidas as outras. Em relação ao ex-presidente Lula, é uma coisa muito mais séria, porque a campanha praticamente já começou. Né? Então ele já vem liderando em algumas regiões a campanha, a pré-campanha, que é uma coisa que eu não devia estar fazendo, ele e seu adversário, mas estão fazendo. É engraçado no Brasil, né? Quer dizer, oficialmente existe a campanha. Aí se cria a pré-campanha, né? Quer dizer, o mar de hipocrisia, porque coisa já absurda. tem campanha. Né? Então, veja, ele pode cair na ficha limpa. Né? Se ele for condenado em segunda instância, ele está automaticamente impedir de registrar a sua chapa para concorrer. A não ser que tenha uma decisão judicial que mude a interpretação, que também já há uma movimentação política para fazer essa revisão. É possível também, tudo no Brasil é possível. No Brasil pode acontecer tudo, até nada, né? Agora, veja, de qualquer forma, as instituições ficam numa situação muito difícil. Porque vamos supor que o ex-presidente Lula consiga, mesmo condenado, e se for preso, o Supremo vai mandar soltá-lo, é certeza, né? Já basta ver o que o Supremo fez com o Paulo Bernardo, com a Gleice e tal. Então, eles não vão deixar as decisões do Moro e do Tribunal ser mantidas. E o Lula pode chegar até, eventualmente, a ser eleito presidente da República ou registrar a chapa, concorrer e ser condenado. E essa depois vai passar pelo Tribunal Superior Eleitoral, depois você recorre ao Supremo, e há uma possibilidade inédita dele chegar a presidente da República e antes de tomar posse, o Supremo tem que decidir se nós teremos o primeiro presidente condenado, se dá posse a ele, ou se você vai caçar um presidente que foi eleito numa democracia. Então, veja. Agora, Testa, realmente é uma situação, assim, inédita, coisa de Brasil, né? Só no Brasil. Os prazos são diferentes. Veja só, não resta dúvida, você falou em tradição, realmente a pauta do julgamento aparentemente foi muito apressada mesmo, né? Porque tradicionalmente um recurso leva mais tempo para ser julgado, Sim. né? A tradição é que levaria no mínimo um ano. Exatamente. Né? E essa semana eu vi alguns, aliás, do ex-presidente Lula dizer que foi muita pressa nessa coisa toda. E aí, usando o humor do brasileiro, dizendo assim, mas todo inocente tem pressa em que seja julgado para ele se liberar. A verdade é que há uma pressão enorme de todos os lados. Né? E o presidente Lula também é responsável até pela agilização desse julgamento, pelas suas declarações, seus depoimentos, chamando, né, o juiz Moro, uma pessoa que está o perseguindo, faz essas coisas todas. Isso tem um efeito né, sobre a burocracia do judiciário também. O próprio judiciário, né, talvez no espírito de corpo, né, faz isso. E não tem ninguém ingênuo nessas instituições, eles sabem que quanto mais se agravar essa decisão, quanto mais você postergar, mais problemas piores terão que ser resolvidos. O holofote fica em cima, né? O tempo inteiro. Então o Brasil precisa resolver isso. E essa discussão passa por uma mudança radical nesse país nosso. Nós temos que fazer uma reforma administrativa em todos os setores, no judiciário, no executivo, também no legislativo, para poder canalizar as decisões de uma forma mais ágil. E me diga uma coisa, lhe preocupa isso que o pessoal do PT está fazendo, né? Quer dizer, invadir Porto Alegre no dia do julgamento? Eu acho que eles não vão fazer isso. Né? Há essa convocação, sim, mas vocês lembram que da última vez que o presidente Lula foi... Na primeira vez, não, fizeram uma mobilização grande. Na segunda, foi um fiasco. Primeiro que tem um custo. Quem é que vai bancar o deslocamento de milhares de militantes e simpatizantes? Com o fim do imposto sindical, né? E os caras não vão botar dinheiro do bolso. O próprio Lula, que é um bilionário, poderia bancar, né? Mas você vê que a sua caravana não está fazendo o sucesso que ele esperava. Está pedindo ajuda da população para bancar as caravanas. Então eu não creio que o dia 24 vai ser um dia tão excepcional assim. Mas é um dia tenso. Um dia tenso porque durante toda a semana que antecede, a própria grande imprensa,
os partidos, os parlamentares... Ela própria trata de criar essa tensão. Botar pilha nisso. Mas é uma decisão técnica. É. Vamos vir para Brasília? Brasília está muito mais tensa do que o Brasil hoje, né? O jogo político em Brasília começou a tomar um corpo muito diferenciado, há uma fragmentação enorme entre os diversos partidos, há uma movimentação grande buscando compor um tabuleiro que define o jogo sucessório. Então Brasília realmente está chamando a atenção. Complicado, né? E tem muitos candidatos e ao mesmo tempo não tem, né? Minha impressão, Ramon, é que é o seguinte, esse ano nós teremos muitos candidatos a governador, por conta dessa indústria de partidos aí, como para presidente da República também. Quando você tem um governador ruim, todo mundo quer ser, né? Pois é. Agora, de qualquer forma, esse governador recentemente mostrou que tem uma habilidade política que surpreendeu. Ele conseguiu, pelo menos no meu modo de entender, ele conseguiu dividir o PSDB. Sim. Ele rachou o PSDB, ele está rachando o PR, ele está rachando o PRO, está trazendo para o seu lado uma série de lideranças para poder montar uma chapa. Os partidos que podem ter adversários. Que poderiam enfrentá-lo. Né? Se ele conseguir manter isso, ele vai estar muito bem no início das eleições, o que não garante a sua reeleição, claro, mas garante que o jogo será muito tenso e se não aparecer uma liderança, e não é pessoa física não, uma liderança capaz de compor organicamente, encarnar um projeto, ele terá grandes chances de se reeleger. Né? O que significa que nós teremos muitas disputas, muitas tensões ao longo desse processo. E a Câmara Distrital, na minha opinião, passa a ser um ator decisivo, né, por conta da sucessão. Vamos ver como é que os parlamentares vão se mobilizar e propor uma discussão para um projeto de futuro para o Distrito Federal. Vamos aguardar para ver se, né, essa coisa. Eu tenho a impressão que algumas inovações têm que ser colocadas na política. Por exemplo, nós precisamos mudar o sistema educacional. Nós precisamos de educação que reflita, de fato, as novas demandas da sociedade. Então, esse é um ponto fundamental. E eu discuti isso ontem na Câmara dos Deputados, no encontro da renovação política, com vários parlamentares e também algumas lideranças comunitárias e outros que estão pensando nessa coisa. Como é que você pode renovar a política? E há um consenso. Se você consegue fazer isso, se você passar pelas escolas. Nós temos que mudar essa lógica. Eu até coloquei, o Brasil, depois da transição do regime militar para a democracia, eles acabaram com a organização moral e cívica, acabaram com o estudo de política de problemas brasileiros, organização social e política, e o momento é muito propício para ver essas mudanças. É verdade, é verdade. Aliás, nós conseguimos aprovar recentemente na Câmara, né, exatamente a reinstalação da educação moral e cívica. Isso é uma coisa fundamental. Na nossa grade curricular. Por quê? Porque se você, desde criança, não aprende, né, o que é moral, o que é civismo, o que é seu país... Pronto. É o que nós temos hoje. Um país em que as pessoas não gostam do Brasil. É engraçado. A juventude não gosta do Brasil. A pessoa brasileira não gosta do Brasil. Eu nunca vi um negócio desse. E, no entanto, você tem milhares de estrangeiros querendo vir para o Brasil. Dizendo que o Brasil é um paraíso. O Brasil não tem um projeto de futuro para a sua juventude, mas tem um potencial enorme para todos. Então, acho que essa iniciativa sua é muito bem feita e ela tem que ser implementada. Aí eu recomendo que seja, de fato, cobrado dos próximos governos a implantação, principalmente do conteúdo. Porque tem essa ideia do civismo, que aqui no Brasil é confundida com aquela lógica xenófoba, como se fosse militar. Militar. Não, cara, é você gostar do meio ambiente, gostar das pessoas, respeitar o espaço do outro, a vida do outro, amar a natureza, viver o país que você tem. E você vê que houve no Brasil uma mudança radical nos últimos 30 anos. Houve uma época que no Brasil o sonho do brasileiro era ter uma iniciativa própria, ser empreendedor. Depois foram mudando as realidades e aí hoje se tornou uma ideia de ser servidor público. Né? Houve no Brasil uma transformação estrutural. Os cursinhos pré-vestibulares passaram a ser cursinhos para concurso, essa coisa toda aí. E muita gente que conseguiu passar, depois de um esforço imenso, um esforço enorme para ser servidor público, o governo não alocava recursos, o Ministério do Planejamento não dava condições, as pessoas que fizeram aquele esforço acabou passando o tempo e perderam o seu direito. Então isso é algo que também é preciso, eu acho que você tem alguma iniciativa nesse sentido também. Nós conseguimos recentemente aprovar, inclusive na Câmara Legislativa, né, um projeto que diz o seguinte: se o governo diz, o concurso tem prazo de validade, claro, né? Inicialmente 2 anos, podendo ser renovado mais 2, né?
Aí o governo diz o seguinte, olha, por causa da lei de responsabilidade fiscal não consigo chamar. Tá bom, já que o sujeito que fez o concurso não teve culpa de nada disso. A parte dele ele fez. A parte dele ele fez. Então fica suspenso aquele prazo. Claro. Né? Quer dizer, é uma coisa óbvia. Aliás, no judiciário acontece isso, com os prazos processuais. Quando acontece alguma coisa extraordinária, você suspende o prazo. Mas é um direito, ele conquistou o direito. Sim, ele conquistou o direito. E para você ser servidor público hoje não é fácil. É verdade. Porque as provas são cada vez mais difíceis, a concorrência é exagerada e você tem que garantir o direito de quem passou pelas provas. Isso eu acho que foi uma iniciativa também louvável e espero que seja mantida. Isso tudo feito na Câmara Legislativa, né? Que as pessoas criticam tanto, mas é porque todo o poder legislativo... É o mais transparente, né? É o mais transparente, criticado. é o mais exposto, né? Mais disposto. Mas a Câmara Legislativa de Brasília, eu acho que já começa a ter uma admiração mais, assim, mais definida pela população. Porque ela tem feito algumas iniciativas que têm realmente uma repercussão mais forte. Né? Então, há aquelas oscilações, evidentemente. É claro, é natural. Natural, mas agora, na minha opinião, a Câmara Legislativa começa a ter uma ação mais estratégica. Está deixando de ser aquela instituição mais paroquial e passa a ter uma visão do Distrito Federal, que é o coração desse país. Então, o deputado distrital, ele tem uma importância estratégica fundamental, porque além da ressonância ser no Centro-Oeste, ele tem uma replicação em nível nacional. É verdade. Então, é muito importante que os deputados tenham a nossa admiração, a nossa colaboração e a contrapartida também. Claro, né, claro. Dos deputados, das suas assessorias. Eu acho que nós estamos avançando. Nesse aspecto, sinceramente, eu tenho acompanhado com mais a insistência o desempenho dos deputados distritais e eu acho que estamos melhorando muito significativamente. Coisa boa, mas olha, o tema começa a esquentar, a gente começa a falar e aí lá atrás o povo fica dizendo que acabou o tempo. Mas olha, Testa, muito obrigado, viu? E vamos ver se na próxima semana estamos juntos aí novamente. Será né? um prazer. É Tá sempre bom. bom discutir isso com você. Tá bom, e o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre. Agora vamos falar um pouquinho sobre futebol. Eu vou falar sobre futebol porque eu entendo de futebol, né? Mas tem o Alan de lá. Tem que preencher o espaço aqui, né? Aí, vou começar de novo. Ó, tá sentindo o cheiro? Aliás, que muita Que gente. timezinho danado aquele de vocês, hein? Aliás, que muita gente anda sentindo esse cheiro, né? O Vasco sentiu o cheiro de fase de grupos da Libertadores, verdade. vai ficar na pré-Libertadores também, né? Não, mas vocês viviam falando do Vasco, que o Vasco é vice. Mas o Flamengo é vice de tudo. 3 vezes esse ano, né? Nossa Senhora. E ele só não foi vice no Campeonato Carioca porque o Hever atropelou todas as leis de trânsito, né? Então, Derrubou a torcida do Fluminense, derrubou os jogadores do Fluminense para poder fazer aquele gol. E o juiz vai dizer, manda, segue o exato, jogo. segue o jogo e, É. assim, completamente errado aquele jogo, aquela partida. Acho que foi completamente. Eu não costumo dizer que foi roubada, que foi nada comprado. Eu acho que isso aí. Mas foi erro. O que demonstra um problema muito, muito sério do nosso futebol, né? Não local, não do nosso país, mas mundial. É verdade. Pode observar que vários jogos aí fora a gente está utilizando até o hábito de vídeo, até no hábito de vídeo estão mesmo errando, assim, né, cara? Estão errando. Mas olha, começando nesse negócio do Flamengo, né? O Flamengo empatou com o Independiente, né? A torcida, mais uma vez, marcou presença, quase 60 Marcou mil presença pessoas, antes e depois, né? Antes e Porque depois, o antes né? foi trágico. Aliás, a torcida do Flamengo faz uma festa lindíssima, né? Dentro do Maracanã, né? E o Flamengo não conseguiu superar o Independiente, né? Ele empatou de 1-1, tinha perdido de 2-1 lá, o Independiente é o campeão. Tem um lado negativo, que é a tristeza da torcida do Flamengo, mas tem um lado positivo também, né? É o retorno de um dos gigantes do futebol sul-americano, que é o Independiente, né? E depois de 7 anos voltou a ganhar um título. Não ganhava um título sequer há 7 anos, né? O Independiente, eu não sei se ainda ostenta esse título, mas era o time que mais tinha ganho Libertadores. Não é mais. Eu vou ficar devendo a informação, deve ter sido mas. ultrapassado, mas né? ele não é mais o que Mas mais. era um gigante. Mas era um ganhava gigante, ele era tudo. temido nas competições sul-americanas, inclusive. Mas tinha um tempo mesmo que estava aí nessa fila, acabou vencendo o Flamengo, ganhando o Flamengo. E com justiça, porque nos 2 jogos foi bem melhor. Inclusive, a gente até comentava fora do ar aqui que
O treinador do Independente jogou do mesmo jeito que jogou em casa, jogou Não, fora e de leva casa. gol, não leva, continua da mesma Continua forma. com um time muito bem organizado, com boas peças, né? Um meio E de um campo moleque muito- bom demais, aquele tal de barco, aquilo não é um Joga barco, muito. aquilo é um navio. Que inclusive, já, Entendeu? que inclusive já tem a informação de que o Flamengo já está querendo trazê-lo, né? Mas Tá querendo o trazê-lo. poderio econômico ele deve ir para a Europa, não tem jeito. Não tem como né? competir, não tem vai como como competir. Mas se vier também, eu acho que não resolve o problema do Flamengo, porque o meio de campo do Flamengo não é um meio de campo ruim. É porque tem que... Basta que o Rueda saiba trabalhar as peças que tem na mão. Ele não soube, desde que chegou no Flamengo Eu acho até que o agora ele não Rueda soube. ainda não incorporou o espírito, né? Exatamente. De ser flamenguista. Não, né? e ele não soube colocar. Como é que você deixa Diego ou o Everton Ribeiro de fora? Você tem que fazer um que esquema, botar os provou dois. que ele só tem um esquema de jogo. Ele tem que trabalhar vários esquemas para que ele possa colocar 2 jogadores como esses para jogar juntos. Mas perdeu, passou o cheiro. Agora vamos falar de outro tricolor, né? O Gaúcho? O gaúcho, né? Até a pé nós iremos, né? O Grêmio está aí na grande final, daqui a pouco vai decidir contra o Real Madrid. Né? Agora às 15 Tá horas. todo mundo dando o Real Madrid como o campeão. ganhador, o campeão. Olha, Inclusive pessoal, inclusive você. Olha, pessoal, eu acredito nesse time do Grêmio. Eu acredito no time do Grêmio que não seja contra o Real Madrid. É. Porque, sinceramente... Mas vai ser um jogo duro, né? O jogo do Real Madrid contra o Al Jazeera, eu vi que o Real Madrid não tirou o pé do acelerador, ele simplesmente não entrou no carro. Mas levou um susto, rapaz. Levou o primeiro gol do Romarinho. Sim. Quer dizer, não era nem o Romário, era o Romarinho. Mas mostrou que foi... Era o Romário, mas mostrou que foi a partida? Não mostrou que foi a partida. Não mostrou. Só Mas fazer uma análise. aí o juiz errou. O árbitro, Porque- inclusive com o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo. Aí eles erraram, entendeu? São E do Meira anularam Hit, o gol. aqui de Brasília, né? Aqui de Brasília. E anularam o gol do Al Jazeera. Do Al Porque Jazeera. se faz 2-0, já fica mais complicado, né? Porque tudo isso mexe com o psicológico. Mexe né? bastante. Apesar de que eu acho que um time como o Real Madrid não ia ter tanto problema para poder reverter o resultado, como não teve. Fez 2 A a 1, sorte do Real Madrid é segurou. que ainda não pegou nosso time do Previdenciário. O Se Previdenciário. pegasse, a gente, ó. Não tem esse negócio, não. Mas o Grêmio vai ter muita dificuldade. Eu sinceramente não creio que o Grêmio ganhe do... Você acha que Infelizmente, não, né? eu vou torcer pro Grêmio como brasileiro. Claro. Mas eu não creio que vença o Real Madrid. O Real Madrid é uma equipe fantástica. Eu O Bale acho. voltou a jogar o futebol dele. Infelizmente é do País de Gales, não vai estar na Copa ano que vem. Mas voltou a jogar o futebol. O Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, não precisamos nem comentar o que é esse cara, o profissional Só que o maior ele é. do mundo, né? Exatamente. Então, É nojentamente chato, mas é o maior do mundo. mas é o maior do mundo. Mas é o maior do mundo. E não tem, na minha opinião, não tem chance. Por mais que o Grêmio venha jogando um bom futebol, mostrou isso nível Brasil, nível sul-americano, mas lá não vai conseguir. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Eu me lembro, que não parece, mas eu já tenho alguns anos, né? A mais já passei dos 40, né? E eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vi um cara que jogava mais do que o Cristiano Ronaldo, chamado Arthur Antunes Coimbra, chamado Zico. Tal de Zico, Gaio de Zico 15. jogava demais. E o Zico não conseguia jogar contra o Botafogo, sabe por quê? Porque tinha um jogador chamado Ademir, que todo treinador botava ele do lado do Zico. Virava um Aí carrapato. terminava o primeiro tempo, ele entrava no vestiário com o Zico, entendeu? Ele ficava marcando em cima. E o Zico não jogava. Eu acho que foi uma das poucas vezes que o Zico foi expulso, foi ele, que ele ficou danado com isso, né? Então, veja só, se você sabe que você tem um jogador diferenciado, como o Cristiano Ronaldo, entendeu? O cara é um azougue. Chama alguém, de preferência o pior, e diz, olha, joga marca aí esse cara, não deixa ele desgruda andar. dele, não desgruda dele, exatamente. Mas aí, como ele é malandro, eu acho que podia até provocar uma expulsão de Grêmio, ficar com um jogador a menos. Eu acho que o Arthur vai fazer falta nessa partida. Ah, sim. O Arthur já está vendido, é pro Real? Não é pro Real, não. Eu não me recordo o time agora. Que, inclusive, é um time que é um jogador que eu creio que ele vai para a seleção brasileira, vai para a Copa do Mundo e não vai sair daquela seleção nem tão cedo. Mas é por isso que eu digo, esse negócio de dinheiro é uma desgraça, esse poderio econômico, né? Porque, pô, o time ali acabou de revelar o jogador ainda não ganhou 2, 3 títulos, né? Não ganhou 2 títulos com o Grêmio. Poxa vida, a gente fica tão, né, carente de... É o caso do Flamengo, né? Já perdeu o Vinícius Júnior, vai perder aquele Lincoln, aquele menino também que é Vai muito perder bom. aquele Paquetá também. O Paquetá também vai embora, que a Internacional já está em cima. Então, acabou o Ele só vai Flamengo. ficar com a velharia, Acabou a a molecada do renovação não Flamengo. existe, né?
Agradeço a você, telespectador da TV Brasília, por estar sempre acompanhando o Tribuna Livre, né? E sábado que vem, se Deus permitir, nós estaremos juntos novamente.